Sobre finanças, sobre parte técnica, a gente traz informações e também a gente analisa taticamente o Flamengo e o contexto no qual ele está inserido. E o Estudiantes, mais uma vez, prepara uma armadilha para o Flamengo por meio do seu técnico, que é bom, Eduardo Domingues. Vale lembrar que o Estudiantes está na boca do povo, e tem de estar mesmo, claro, esse jogo, esse duelo entre Flamengo e Estudiantes, em primeiro lugar, pela arbitragem canalha, né, de Andrés Rojas no jogo entre Flamengo e Estudiantes 2-1 no Maracanã, aquela expulsão do Plata que acabou sendo revogada pela Conmebol. Mas a gente precisa falar sobre alguns aspectos do campo também. Claro, sempre lembrando que o Flamengo tem que jogar sério, não pode perder tanto gol, aquela coisa toda, não terá tantas oportunidades, na minha opinião, quanto teve no Maracanã. Mas há um contexto do segundo tempo do jogo do Maracanã que ajuda a explicar o porquê de o Flamengo ter perdido o rendimento. Foi o Flamengo que perdeu o rendimento ou foi o Estudiantes que melhorou? Bom, as duas coisas. E por que o Estudiantes melhorou? Pelo seguinte, no intervalo sai Piove, um meio-campista, que aliás pegava o Arrascaeta. Então o que acontecia? O Arrascaeta ia para o lado esquerdo, o Piove ia atrás dele. Ficava um buraco ali no meio de campo do Estudiantes, por isso que o Flamengo se aproveitou tanto no primeiro tempo e criou tantas oportunidades. E aí, no segundo tempo, sai o Piove, entra Benedetti, um lateral esquerdo. E aí o técnico Eduardo Domingues monta uma linha de 5. Ora, como uma linha de 5 defensiva, virou um esquema que passou a, de certa forma, castigar o Flamengo durante uma parte do segundo tempo. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo que tem um oferecimento da BandBet. Você gosta de fazer a sua fezinha? Então você precisa conhecer o site da BandBet, bandbet.bet.br. Aponte sua câmera para o QR Code que está aqui ao meu lado e você terá acesso às melhores oportunidades do mercado já para esse grande jogo desta quinta-feira entre Estudiantes e Flamengo. Não perca absolutamente nada, não perca um lance. E todo o mercado também para os outros jogos da Libertadores da América, tem Campeonato Brasileiro, tem de tudo para você. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Joguem com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Como é que uma linha de 5 virou um esquema que melhorou tanto o time do Estudiantes? Bom, vamos lá. O Flamengo tem muita força pelos lados do campo, né? Você está careca de saber disso. Principalmente pelo lado esquerdo, por onde atuam Samuel Lino e Ayrton Lucas, que é um jogador que sobe bastante, que apoia muito. E aí, porventura, por vezes, melhor dizendo, acontecerá de o Samuel Lino sair um pouco da ponta para o Ayrton Lucas entrar em velocidade pelo lado esquerdo. Dessa forma, com Gomes aberto pelo lado direito e Benedetti pelo lado esquerdo, com uma linha de 3 zagueiros, o Estudiantes breca os avanços dos pontas e dos laterais do Flamengo. A Samendia, que era um lateral esquerdo numa linha de 4, virou um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. E uma análise muito boa feita pelo meu querido companheiro, o Léo James, do Band Esporte, com quem eu divido a bancada do Bola Rolando, ele mostrou também uma superioridade numérica no meio de campo que foi chave diante de outro aspecto que eu vou abordar aqui, para que o Estudiantes estangasse a sangria no primeiro momento e depois começasse a jogar, ainda que timidamente. Tá? É o seguinte, ele recuou o Ascaciba, trouxe também a Mondaraim e trouxe o Medina, que jogava um pouco mais adiantado, para que eles jogassem ali em cima dos volantes do Flamengo, que eram 2 naquela partida. Só que o Saul saiu e entrou o Alan. O Alan não é um construtor de jogo. Eu fiz um vídeo já essa semana aqui no canal mostrando isso para vocês. Ele não sabe criar jogo. O Alan é um jogador que vai receber a bola, tem até números que mostram isso. Ele vai receber a bola, vai tocar para trás, vai tocar de lado e não vai sair. Então esses 3 meias passaram a incomodar os volantes. E é inegociável para o Felipe Luiz, aí eu não sei por quê, que o Flamengo jogue com esses 2 homens, com esses 2 volantes à frente dos zagueiros ou à frente da linha defensiva, quando um lateral desce para ajudar na saída de jogo. E o Flamengo tem alguns modelos
de saída de jogo, o que é bom, né? Tem um vasto repertório nisso, mas esses dois caras estão sempre lá. E para o Flamengo jogar bem, esses dois caras precisam jogar bem. Vale lembrar que o Alan é apenas a quinta opção na questão dos volantes. E aí é o seguinte, o Flamengo deu um azar danado, né? Porque o Saul acaba saindo machucado, um trauma no pé, no jogo contra o Estudiantes. O De La Cruz não está rendendo aquilo que pode, porque tem limitações físicas, né? Isso me parece claro, ele pode jogar uma partida, a outra ele não joga tal. O Jorginho está machucado, ou estava machucado, e o Pulgar está se recuperando da fratura no pé. Então tem que usar o Alan, né? E aí ele tem muita dificuldade para criar o jogo, logo a dupla de volantes fica desequilibrada e o Flamengo perde desempenho nos jogos em que atua com o Alan, por exemplo, ao lado de outro volante, que invariavelmente é muito superior a ele. E aí é o seguinte, por que eu acho que o Estudiantes vai preparar essa armadilha? Porque foi assim que ele melhorou no segundo tempo, no jogo no Maracanã. O Estudiantes jogou pelo Campeonato Argentino no início da semana contra o Defensa e Justiça, venceu o jogo, e Benedetti e Piove jogaram. Então não dá para dizer, falar, pô, ali tem um claro sinal de que um dos titulares vai sair para a entrada do outro. Não, os dois jogaram, ou seja, o Eduardo Domingues não deu nenhuma pista sobre o esquema que vai utilizar nessa partida contra o Flamengo. Como ele causou dificuldades à equipe carioca jogando dessa forma, com uma linha de 5 defensiva e 3 meio-campistas em cima dos 2 volantes do Flamengo, eu acho que ele vai repetir. Eu acho que ele vai repetir a forma de jogo nessa partida. Tá? Vale lembrar, e a arbitragem, claro, não pode sair do contexto, que o confronto será apitado por Pierre Maza, o chileno, né, que marcou aquele pênalti escandaloso contra o Cerro Porteño, num jogo contra o Estudiantes, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Vitória por 1-0 nos acréscimos, com um pênalti convertido pelo bom jogador Ascaciba. Né? Eu fiz um levantamento, já publiquei isso em outro vídeo aqui no canal, sobre Piero Maza nessa edição da Libertadores. 11 jogos apitados, 5 vitórias de visitantes, 5 vitórias de mandantes, um empate, que terminou nos pênaltis com a vitória do visitante. Foi naquele confronto entre Aliança Lima e Boca Juniors, na fase preliminar ainda da Libertadores da América. A Conmebol poderia ter tido sensibilidade e não escalar um árbitro que já havia se envolvido numa polêmica com os Estudiantes para esse jogo, ainda mais depois do que aconteceu com o Andrés Rojas no Maracanã. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.